Gente, eu tô ficando cego, eu acho. Ai, que raiva. É o Gabriel. É o Gabriel. Ah, ele tá aqui. Ô, professor, desculpa a demora. Cheguei correndo agora da clínica. E aí, professor, vigia com você. Evitando encostar na vida. Aplique na mão a quantidade suficiente de sabão para cobrir todas as superfícies das mãos, sempre seguindo a quantidade recomendada pelo fabricante. Ensaboe as palmas das mãos, friccionando-as entre si. Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda e vice-versa, entrelaçando os dedos. Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais. Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta e vice-versa, segurando os dedos com movimento de vai e vem. Esfregue o polegar direito com o auxílio da palma da mão esquerda e vice-versa, utilizando o movimento circular. Friccione as pontas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha e vice-versa, em movimentos circulares. Esfregue o punho esquerdo com auxílio da palma da mão direita e vice-versa, utilizando o movimento circular. Enxague as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evite contato direto das mãos ensaboadas com a sabonete. Seque as mãos com papel suave descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos pulsos. Viram? Viram, gente? Sim. Sim, professor. Oi. Sim. Tá. Pede pro pessoal entrar, já pode falar pro pessoal entrar para lá, porque estavam pedindo, não tem como parar o vídeo. Gente, então vocês viram, são algumas coisas que eu quero que vocês visualizem e no dia da aula nós vamos ver os erros, tá? Vocês já trabalhem com os erros. Eu não posso fazer nada em cima do meu paciente, tá? Então, aí só para vocês verem um pouquinho. Hoje a nossa aula vai ser direcionada a hipertiroidismo, diabetes, tá? Para a gente poder conhecer as doenças. Hoje é a nossa 9ª aula
A de segunda-feira é a nossa 10ª aula. E na quarta-feira é a nossa prova para fechar tudo isso. Na sexta-feira não terá aula, porque é de quem tiver de recuperação. Eu avisarei no grupo não. Vou chamar no PV se tiver algum aluno de recuperação. Tá bom? E depois, posteriormente, já vou lançar as notas. Professor, posso fazer uma pergunta rapidinho sobre as EADs? Elas vão até que dia que pode estar sendo feita? Então, o correto já acabou essas 10 aulas, já era para vocês ter feito, porque vocês têm terça e quinta para trabalhar um pouquinho com EAD. Tá? Mas aí a gente tem aí mais um tempinho hábil. Porque o problema maior é que eu não consigo fechar as notas de vocês se eu não tenho o EAD até a 10ª aula. Então, aí tentem fazer aí para a gente poder trabalhar com isso, tá ok? Porque depois vai abrir outro EAD das doenças que nós vamos falar neurológica, sistema renal e digestório. Obrigado, professor. De nada. Vai ser quarta-feira a prova, professor, mesmo? Quarta-feira a prova. Tá bom, obrigado. De nada. Vocês têm a apostila agora, já pegaram, e aí a gente vai começar a falar sobre as aulas, tá bom? Falar sobre o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre a aula 9, sobre as patologias do sistema endócrino. Aquilo que a gente viu na quarta-feira. Aí nós vamos falar do hipotiroidismo, hipertiroidismo, diabetes e pré-diabético. É muito importante quando eu tenho que saber o que é um pré-diabético. Tá ok? Então, bora lá, começar a nossa aula. Hipotiroidismo é uma hipoatividade da tireoide. Lembra, nós vimos a tireoide na quarta-feira. Na produção inadequada dos hormônios tiroidianos e na redução da função vitais do corpo. Então, o hipotiroidismo ele pode ser primário. Resulta em um distúrbio que acontece aí da própria tireoide. A causa mais comum é tiroidite de Hashimoto. O que vem a ser isso? O hipotiroidismo vai surgindo conforme a tireoide é gradativamente destruída. Aí o próprio organismo acontece fazendo isso. E aí nós temos uma inflamação da tireoide, também quando ela começa aí automaticamente acontece quando ela vai inflamando. Então a pessoa também pode ter o hipotiroidismo, ok? Tratamento de hipertiroidismo ou câncer da tireoide. Quando a gente ela vai se desgastando por um tratamento que a gente está fazendo para o câncer. A falta de iodo no organismo, né? Essa falta de iodo também acontece muito quando a gente aí acaba falando sobre o hipotiroidismo. Aplicação de radiação de cabeça e pescoço. Então, quando eu faço alguma radiação também, eu posso ter problema de hipotiroidismo. Distúrbios hereditários que impedem que a tireoide produza ou secrete uma quantidade suficiente de hormônios. O tratamento
do hipotireoidismo ou câncer da tireoide pode causar o hipotireoidismo, porque o iodo radioativo ou os medicamentos utilizados no tratamento interferem na capacidade de produzir hormônios tireoidianos, o T3 e o T4, que nós falamos na quarta-feira. A remoção cirúrgica da tireoide resulta em uma produção deficiente de hormônios da tireoide. A aplicação A aplicação de radiação à cabeça e pescoço geralmente administra na forma de radioterapia para o tratamento do câncer. Também pode causar o hipotireoidismo. E aí, ali nós falamos da parte, né, primária. Então, tudo que pode ser primária, é primeiro contato. E secundária, o hipotireoidismo secundário ocorre quando a hipófise, lembra da hipófise que fica lá no cérebro? Falha em secretar hormônio estimulante da tireoide, o TSH, suficiente que é necessário para a estimulação normal da tireoide. O hipotireoidismo secundário é muito mais raro do que o primário. Então, muitas das vezes, a pessoa tem o hipotireoidismo secundário, mas é por causa lá da hipófise. E, geralmente, é muito raro acontecer, mas acontece. E aí eles falam que a insuficiência dos hormônios tireoidianos provoca a desaceleração das funções do corpo. Os sintomas são sutis e progridem gradativamente. E eles podem ser confundidos como depressão, sobretudo em idosos. Então, a expressão facial, né, a expressão facial da pessoa, a voz fica rouca e a fala fica lenta, as pálpebras ficam caídas, os olhos e a face ficam inchados, os cabelos ficam escasso, com aspecto grosseiro, seco, a pele fica áspera e seca, com escamas grossas, tem fadiga, ganha de peso e sofre constipação e apresenta câimbras musculares e não consegue tolerar o frio, tá? Síndrome do túnel de Carpo, que causa o formigamento ou a dor nas mãos. Isso tudo acontecendo lá no hipotálamo, lá na hipófise. Oi, pode falar. Alguém levantou a mão. A frequência cardíaca pode diminuir. Professor, Oi. mas qual que é a relação que o senhor falou aí que pode ser confundido com depressão? O hipotireoidismo. Ó, Tá, eu entendi, mas eu entendi o hipotireoidismo, mas aonde que está a ligação? Eu não entendi por que pode ser confundido com depressão. Os sintomas são parecidos, é isso? vamos lá de novo, vou te mostrar e você vai perceber. Talvez vocês acabem não se atentando para essas coisas, mas tem pessoas que a expressão facial, a expressão da pessoa se torna aborrecida. A voz fica rouca e a fala lenta. Quem tem depressão, eles ficam assim, ó. Ah, entendi. Aí, ok. Os olhos e a face ficam inchados. Cabelos escassos, que aí é um problema também que as pessoas acham que é de depressão. Percebeu agora? Sim, professor. Obrigada. Imagina. A síndrome do túnel, já falei, né? A frequência cardíaca pode diminuir. A cor das mãos
e as plantas dos pés, geralmente, E aqui sai o áudio? Sai. e geralmente, alaranjadas. Saindo não. Claro que sai. É a mesma coisa. Você tá de brincadeira, né? Mesmo assim. Mas tá travado? Não. Sai daí. Põe aqui, ó. Nele. Alessandra. Alessandra, sem deixa. Eu nem faço nada. Alessandra, seu microfone estava ligado. A cor da palma. Professor, a Alessandra sou eu, tá? O Luiz, eu tô entrando pelo notebook aqui da minha namorada, que fica melhor pra usar do que no celular, tá bom? Ligado, só. As plantas e as palmas dos pés, ela fica ligeiramente alaranjada na carotenia e ocorre uma perda lenta dos pelos no final a sobrancelha. A mulher com hipotiroidismo pode apresentar alterações na menstruação, ou aumento, ou diminuição, e a pessoa com hipotiroidismo, com frequência, apresenta níveis de colesterol elevado no sangue. Isso aqui, a gente fala que o que apresenta, o que pode apresentar, tá? Ó, a tireoide, o cansaço, o cabelo, o hipotiroidismo. Tá? Então, aí só para a gente conhecer um pouquinho. Mas isso nós chamamos secundário, que acontece lá na hipófise. O iodo radioativo pode ser administrado por via oral, para destruir parte da tireoide. A maior parte da radioatividade é administrada à tireoide, porque ele absorve o iodo e concentra. A extração cirúrgica da parte ou totalidade da tireoide, denominada de tiroidectomia, é uma opção, essa é uma opção, né? Cadê? Tá? É uma opção de tratamento para jovens com hipertiroidismo. A cirurgia também é uma opção para pessoas que têm bócio muito grande, mas que são alérgicas a medicamentos utilizados para tratamento do hipertiroidismo ou apresentam efeitos colaterais graves, tá? Então, aí, só para vocês visualizarem. E os cuidados de enfermagem, que a gente tem, que são muito pouco, não tem muito que nós fazermos, é o controle dos sinais vitais, administrar o medicamento conforme prescrição médica, estimular a deambulação e orientar sobre exames e procedimentos. É muito pouco da nossa área, ele vai tomar mais o medicamento. É mais para a gente conhecer sobre o hipotiroidismo, tá bom? Então, aí, se eu falar para vocês, eu vou falar muito sobre hipotiroidismo, não tem como eu falar, porque nós vamos falar mais sobre isso, que é muito mais importante na diabetes. Não que as outras doenças não sejam, mas é importante a diabetes. É importante a gente conhecer. Perfeito? Verdade. Bora lá. Diabetes. Aí sim, vocês acabam cuidando da diabetes de muita gente, né? Só para a gente aí poder visualizar tudo isso. Então, a gente vai começar aí a falar. Diabetes mellitus, que nós vamos ter aí como DM. Diabetes mellitus, então, DM quer dizer diabetes mellitus. É uma doença do metabolismo da glicose, causado... cadê? Voltou. Causado pela falta ou má absorção de insulina, hormônios produzidos pelos pâncreas, cuja função é quebrar as moléculas de glicose, para transformá-la em energia.
a fim que seja aproveitada por todas as células. Seja aproveitada por todas as células. A ausência total ou parcial desse hormônio interfere não só na queima do açúcar, como na sua transformação em outras substâncias, como proteína, músculos e gorduras. E aí, as proteínas. E aí nós temos aí alguns tipos de diabetes. A mais importante para a gente então a gente aí vai conhecer um pouquinho. Diabetes tipo 1. O pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. Diabetes tipo 1. A instalação da doença ocorre na infância e na adolescência. Insulino dependente, isto exige aplicações de injeções diárias de insulina, tá? Então aí só para a gente conhecer um pouquinho. Diabetes tipo 2, então em crianças e adolescentes. Diabetes tipo 2, as células são resistentes à ação da insulina, a incidência da doença ocorre mais, a incidência da doença, que não pode ser insulino-dependente, em geral acomete as pessoas depois dos 40 anos de idade. E, então, a partir dos 40 anos, a pessoa pode apresentar diabetes tipo 2. Diabetes gestacional ocorre durante a gravidez e, na maioria da parte dos casos, é provocado pelo aumento excessivo do peso da mãe. Depois que ela ganha o bebê, ela pode sarar, aí ela pode não ter mais diabetes. Só chamamos de diabetes gestacional, é quando ela está gestando. Mas, professor, depois no futuro ela pode ter diabetes? Se for daí que ela vai ter, vai ser normal, não tem nenhum tipo de problema com a gestação, acabou. Diabetes associado a outras patologias, como pancreatite, alcoólicas, o uso de certos medicamentos. Então, aí, a gente acaba vendo esses 4 tipos que nós vamos conhecer. E aí, o que eu quero que vocês aumentem aqui, escrevam aí, que é muito importante que nós usamos os 3 P's. 3 P's. Quais são esses P's? Poliúria, polidispepsia e polifagia. Poliúria, polidispepsia e polifagia. Poliúria é a pessoa urina demais e com isso acaba se desidratando e vai sentir muita sede, que é a polidispepsia. E a polifagia é o aumento do apetite dessa pessoa. Então ela come mais e aí sucessivamente. Alterações visuais, impotência sexual, infecções fúngicas na pele e nas unhas, ferida especialmente nos membros inferiores, que demoram a cicatrizar. Neuropatias diabéticas, provocado pelo comprometimento das terminações nervosas, distúrbios cardíacos e renais, hipertensão e níveis altos de colesterol e triglicerídeos. Medicamento com a base de cortisona, idade acima de 40 anos para diabetes tipo 2. E estresse emocional. Aqui eu sei que vocês começam a ter dúvidas, então fiquem à vontade. Ninguém? Qual que eram os
três P's, professor? Poliúria, polidipsia. E polifagia. Poderia falar esses 3P de novo, que eu não consegui entender muito, não. Por gentileza. Poliúria, o aumento da urina. Polidispsia, sede excessiva. E polifagia, aumento do apetite. Obrigado. Imagina. Tá? Bora para o tratamento. E aí a gente vai conhecer algumas coisas que é importante vocês saberem. Tratamento. O tipo 1 é também chamado insulino-dependente, porque exige o uso de insulina por via injetável para suprir o organismo desde o hormônio, que deixou de ser produzido pelos pâncreas. A suspensão da medicação pode provocar cetoacidose diabética. Cetoacidose é uma emergência que a gente tem aí quando a pessoa pode ir para o pronto-socorro e acaba se internando por uma cetoacidose diabética, tá? Um distúrbio também, que ele também nós chamamos de metabólico, que pode colocar a vida da pessoa em risco, em morte, tá? Então aí nós temos um problema. O tipo 2 não depende da ação da aplicação de insulina e pode ser controlado por medicamento ministrado por vias orais. E também por arrumar aí a comida, né? Educação alimentar. Ele também pode ser aí por atividade física, é outra coisa importante. A doença descompensada pode levar coma hiperosmolar. Então, a pessoa pode ter um coma. A pessoa vai estar totalmente comatoso. Desculpa, gente. Dieta alimentar que a gente já falou, equilibrada, é muito importante. E atividade física, que eu também falei, que vai reduzir os níveis de glicose nos dois tipos de diabetes, tanto 1 como tipo 2. E aí, os cuidados de enfermagem, a glicemia capilar. Quando a gente faz a glicemia capilar, sem diabetes é abaixo de 99. Pré-diabético de 100 a 125. E acima com diabetes já. Tá? Então, sem diabetes, pré-diabético e diabético. Tá? Então, aí, orientação sobre alimentação, orientação sobre as complicações decorrentes da diabetes. Professor, eu fiz o exame lá e eu comi, nós chamamos isso de pós-prandial. Então, se chegar até 125, tudo bem, a gente sabe que a pessoa comeu, o problema é em jejum. Tá bom? Bora tirar as dúvidas, perguntar. Professor, na questão, quando é a outra matéria, era milímetros de mercúrio. Aqui está mg/dl. O que significa? Milímetros por decilitros. Como? Por decilitros. Ah, tá. Obrigada. Milímetros por decilitro. Tá? Pré-diabéticos. É uma complicação da diabetes caracterizada por uma ferida, uma úlcera nos membros inferiores, agravada por uma infecção, mas também pode englobar qualquer alteração de origem neurológica, ortopédica ou vascular, que afeta essa região do corpo. Esse quadro costuma acontecer porque, com o passar do tempo, a diabetes leva a um problema chamado neuropatia. Essa situação causa um prejuízo aos nervos,
neuropatia, vai levar aí um prejuízo nos nervos. O que resulta? A deformação nos ossos e nos músculos dos pés e na redução da sensibilidade da pele. Tem gente que consegue calçar um sapato e tiver uma pedra lá, a pessoa não sente. Ele fica raspando, formando uma ferida, e essa ferida, o que vai acontecer com essa ferida? A pessoa vai abrir, e como a gente sabe que a pessoa diabética tem um problema sério depois de cicatrização, é muito sério. Tá? Ao mesmo tempo em que os pés se tornam mais propensos a sofrer um machucado, bolhas, calos e traumas, né, o paciente perde a sua capacidade de sentir dor, o que faz com ele não perceba que tem uma ferida assim. Não procurando tratamento. As pessoas com diabetes tendem a apresentar problemas de circulação, o que dificulta a chegada do sangue até os membros mais distantes do coração, especialmente os pés. Em consequência, essa região recebe menos oxigênio, o que prejudica a cicatrização e pode levar à morte do tecido, conhecido como necrose ou gangrena. Espera aí, só um minutinho. Pode ir no retorno médico. Com esse quadro, evolui de forma silenciosa. Então, lembrando que a diabetes, a hipertensão, ela aí acaba acontecendo o quê? São doenças silenciosas. Quando a pessoa vê, é porque já tem um problema. Então, por esses motivos que a gente tem que pensar. Essas úlceras que acontecem no organismo do paciente, né, lá nos pés, ou seja, é uma porta de entrada para micro-organismos causadores de infecções, principalmente bactérias. Dessa forma, geralmente a lesão já está muito avançada quando a pessoa procura o médico, levando a um alto risco de amputação. Quando a pessoa percebe aí, né, ela pode acabar amputando os dedos, tá? Então aí a gente tem que acabar entendendo um pouquinho dessas coisas. Percebeu que a pessoa está com uma ferida? Olhou, vai dar um pulinho no médico, vai ver o que está acontecendo com essa ferida, o que é isso. Então, eu orientando, automaticamente eu percebo. Nós vamos ver aqui mais na frente, quando eu falo de tratamento, tá? Quando eu falo de tratamento desse paciente. Sintomas do pré-diabético, pessoas com diabetes devem estar atentas a esses sinais e sintomas do pé diabético, que afeta os pés e os tornozelos. Perda de sensibilidade, queimação, formigamento, dormência, dor na forma de agulhado, pontado, facada, fraqueza, incluindo nas pernas, cãibras. Esse sintoma geralmente piora à noite, quando o paciente se deita, e melhora durante o dia, conforme a pessoa se movimenta e faz as suas atividades. Então, percebam, né? Com a neuropatia diabética. E aí tem mais um problema sério que acontece. Ressecamento no pé. Então, fica aquele pé seco, descamatoso, né? Com escama que você passa, fica horrível. Fissuras ou rachaduras nos pés, vermelhidão, aumento de temperatura, inchaço, alterações nas unhas. A combinação desses sintomas pode indicar de forma precoce a instalação do chamado do pé de chacote, uma condição que leva à fragilidade óssea, favorecendo ocorrências de luxação e fraturas. Então fica doendo, parece que quebrou. Nossa, meu pé está machucando, não estou aguentando.
muitas vezes vocês vão escutar isso. Tá? Então, isso a gente fala da pele. E sinais e sintomas ortopédicos são ferida na sola dos pés, úlcera plantar, joanete, hilux, valgo, dedos em martelo, aqueles dedos assim parece que tem, né? Pé cávaco, aumento da curvatura, tem bastante, atrofia da musculatura do pé, limitação de movimentos de articulação, ok? Então, aí a gente acaba vendo esses sinais e sintomas do pré-diabético. Quais são as causas do pré-diabético? Ou a gente fala pé-diabético? É causado por uma sequência de fatores que fazem uma pequena ferida e evolui para a necrose do tecido, pois o organismo é incapaz de curá-la. Desta forma, a causa desse problema é somatório do evento, como lesões nos pés, bolhas, calos, micose, traumas, topada na quina de móveis, corte durante a pedicure. Então, tem que tomar alguns cuidados que tem aí que cortar certinho. Pedicure inadequada, corte das unhas em formato que favorece que elas encravem, e a remoção da cutícula, retirada dos calos sem orientação médica. Calçados também inapropriados, tem calçados para pé diabéticos, para poder ajudar, calçados abertos, chinelos e sandálias, salto alto, sapatos de bico fino, calçados que apertem ou pega determinado ponto dos pés. Nós vamos ter um problema, pode aí gerar um pé diabético. Problemas de circulação, a glicemia elevada, as placas de gorduras que se formam nas artérias, prejudicando a circulação sanguínea, de forma com que as células de defesa de oxigênio não chegam aos pés em quantidade suficiente para combater essa infecção e regenerar os tecidos. Então, eu preciso que o oxigênio chegue nas minhas extremidades, tanto no meu pé, na pontinha do meu dedo, para eu não ter um problema sério, que a gente vai ver daqui a pouco. O tratamento do pé diabético é mentira. Mentira. Presença dos fatores de risco, diabetes mal controlada, aquela diabetes que aumenta muito, vai para 300, 400, depois abaixa e aí sucessivamente. História familiar de pé diabético e ulceração ou amputações prévias. E aí nós temos um tratamento. Existem vários recursos terapêuticos para tentar evitar, pelo menos retardar a amputação total ou parcial dos membros inferiores. O tratamento depende do grau das lesões em feridas não infecciosas. O tratamento pode constituir em limpeza, uso de curativos especiais. Já no caso de uma infecção, será necessário antibióticos por via oral ou endovenosa, dependendo das condições da circulação sanguínea desse paciente. Aí eu vou ter que ver o que está acontecendo. Vou tratar com antibiótico aí potente que eu preciso resolver. Vou tratar com oxigênio terapia e com antiglicemiantes, né? Que são os medicamentos por via oral. Existe ainda métodos inovadores, como oxigenoterapia hiperbárica, é aquela que a pessoa, quando tem pé diabético, não cicatriza por causa da diabetes, a gente consegue levar esse paciente para fazer hiperbárica, né? Que aí é todo um processo. Utilizando em feridas muito avançadas. Nesse caso, o paciente fica dentro de uma máquina com pressão atmosfera reduzida e concentração de oxigênio a 100%, que estimula a formação de colágeno e a cicatrização dos tecidos. Outro recurso capaz de reduzir o risco de amputação, eles ainda são pouco disponíveis dentro do seu alto custo. Então, existe tratamentos, mas até onde eu posso conseguir esse tratamento? O SUS me fornece, né? No SUS também tem. Mas quantas pessoas deve ter aí para câmera hiperbárica e um monte de coisa? Por causa de ferida, por causa de um monte de coisas que acontecem. Então, temos que visualizar e entender isso. E aí, para vocês verem os pés diabéticos. Ó. Cuidado de enfermagem, controle glicemilar capilar, administração de insulina, atenção para o esquema de doses e tipos de insulina, orientação sobre alimentação,
orientação sobre os cuidados com os pés, realização descurativa, orientação sobre o autocuidado. Para ele inspecionar o pé dele, inspecionar a meia, tomar cuidado ao tropeçar, tomar cuidado quando vai para manicure, como cortar esse pé, para não ferir. E aqui, esse aqui tem indicação para câmera hiperbárica. E aqui tem um vídeo muito importante para vocês sobre tipos de insulina, tá? Tipos de insulina, início e pico. Quando a gente fala rápida, insulina humana regular. A hora que ela entra no seu organismo, 30 minutos ela já está agindo. E ela tem um pico de duração no organismo de 2 a 3 horas. A ação intermediária da NPH humana, ela pode trabalhar no seu organismo início de ação de 1 a 3 horas, e o pico dela é de 5 a 8 horas. O maior pico que acontece. A de longa duração, que essa aqui é Lantus, Alamix, a Tresiba, algumas aí 90 minutos no início, sem pico. Então aí ele está trabalhando todo momento. Esse vídeo vai orientar vocês muito bem, tá? Então assista o vídeo quando eu mandar. Locais para aplicação da insulina, né? A insulina pode ser aplicada na região da barriga, interior da coxa, ó. Aqui é uma pessoa de frente, aqui é de costa. Então pode ser aplicado aqui. Aqui a gente fala que é a cicatriz umbilical, 2 dedos eu posso fazer aqui nessa região. Nos braços, no glúteo, que é as nádegas, e nas coxas, tá? A aplicação na barriga e coxa pertinente seja feita em prega cutânea. Eu tenho que fazer uma prega. Porém, no braço, a aplicação não precisa de prega, quando é realizado pela própria pessoa, pois o movimento é mais complicado. Sua aplicação deve ser feita e realizada em locais diferentes, em cada vez, para evitar o acúmulo de gordura, se tornar a pele flácida da região, chamada cientificamente de lipodistrofia. Não tem na apostila isso, eu coloquei para vocês, tá bom? E aí o que eu preciso? Lavar as mãos para evitar sujar o frasco de insulina, ou transportar a bactéria para a seringa, colocar uma agulha esterilizada em uma seringa de insulina também esterilizada, desinfectar as borrachas dos frascos de insulina, passando um pedaço de papel com algodão umedecido com álcool, eu vou aí fazer a limpeza, inserir a agulha na seringa, na borracha do frasco de insulina e virar o frasco ao contrário, que a agulha fique mergulhada dentro do líquido e não aspire ar, puxar o êmbolo da seringa até encher com o número correto e das unidades. Normalmente a seringa está dividida com vários riscos, que significa uma unidade está marcado a cada 10 unidades, para facilitar a tarefa. Remover a agulha e a seringa, voltando a tampar o frasco, se possível. Fazer uma prega na pele, utilizando o polegar e o indicador. Inserir completamente a agulha no ângulo de 450 a 90 graus, com um movimento rápido e firme, empurrar o êmbolo até que todo o conteúdo seja liberado, esperar cerca de 10 segundos para retirar a agulha da pele, soltando a prega da pele para depois remover a agulha, para não voltar aí. Então eu faço isso. Então, ó, vejam, é bastante informações que a gente acaba tendo que ter, tá? Sobre a diabetes. Professor, minha filha tem 12 anos, fez exames e deu acima do normal. É considerado hipo ou hiper? A Sônia, o que você quis dizer? Sobre o tiroidismo? Depende de qual exame ela fez. Se ela fez TSH, T3 ou T4. Tá? Depende muito. Então, o próprio médico vai falar. Minha irmã é diabética, mas produz insulina. Diabetes tipo 2 pode produzir insulina. Normal, Tamires? Tá? Então, esse vídeo aí, para você até pôr agora, para vocês assistirem, é importante a gente aí conhecer sobre essa rotina,
Porque vocês vão trabalhar com seringa e agulha quase todo o tempo, conhecendo esse lado, conhecendo o que eu vou fazer. Então, é essa a importância que eu tenho para poder aí, sobre conhecendo o pé diabético, conhecendo a diabetes e aí sucessivamente. Ô, professor, dá para reverter a pré-diabético? Ou não? A partir do momento que você está pré-diabético, você não consegue mais reverter. Oi? Fala de novo. Quando já está na parte de pré-diabético, que é entre 100 e 125, você consegue reverter ou não consegue mais? Então, com atividade física, com alimentação adequada, mas muitas das vezes não dá. Tá bom, obrigada. Mas se você fizer atividade física, uma educação alimentar, você sabe que você vai ter que fazer para o resto da vida. Para não ter diabetes. Quem mais? Ah, e outra pergunta. Como se fosse uma tia minha. Uma vez ela chegou quase 600. Por que a pessoa entra em coma? Então, porque o próprio organismo faz o quê? Cetoacidose, aonde ela vai ter aí um problema sério no cérebro. E ela pode entrar também com infarto. Então, por que ela entra em coma? No organismo poder não trabalhar muito. Quando você dorme, você fica de telestart, né? Então, a gente acaba aí mostrando para vocês que tudo isso que acontece